Aleluia. Um dia eu falei para mim essas palavras. Uma luta terrível. Aí cheguei num culto como este e comecei a profetizar para mim. Já viu isso? Coloquei a mão na minha cabeça e comecei a dizer: essa é para mim, isso aqui. Oh, Deus me trouxe aqui, neste lugar, e hoje um milagre vai acontecer. Um pouquinho mais de playback só para mim. Eu profetizo nesta hora, pois tem unção neste lugar. Eu já senti, eu já ouvi Jesus falar. Ele sonda os seus pensamentos e sabe o que se passa no seu coração. Você não pode mais viver assim, pensando que acabou, dizendo que é o fim. Abre o coração, está descendo sobre ti, receba agora uma nova unção. Deus te ungiu para vencer. Você não pode desistir. Deus é contigo, não se entregue. Ele começou a agir. Ele não vai te deixar sozinho. Sabe tudo que você está sentindo. Ele está contigo. Ele é o seu amigo. E os seus problemas hoje vão ter fim. Amém? Levanta a sua mão e adora o Senhor, que Ele está aqui, crente. Levanta a sua mão e glorifica o nome dEle, que Ele está neste lugar. Ele sonda os seus pensamentos. Ele sonda, escute, e sabe o que se passa no seu coração. Você não pode mais viver assim, pensando que acabou, dizendo que é o fim. Abre o coração, está dizendo sobre ti, receba agora uma nova unção. Deus te ungiu para vencer. Você não pode desistir. Deus é contigo, não se entregue. Ele começou a agir. Ele não vai te deixar sozinho. Sabe tudo que você está sentindo. Ele está contigo. Ele é o seu amigo. E os seus problemas hoje vão ter fim. Deus é contigo, não se entregue. Ele começou a agir. Ele não vai te deixar sozinho. Sabe tudo que você está sentindo. Ele está contigo. Ele é o seu amigo. E os seus problemas hoje vão ter fim. Isso é para quem crê. Os seus problemas hoje vão ter fim. Você crê nisso em nome de Jesus? Oh, aleluia. Aleluia. Você pode colocar aquela música do pendrive, a baixinha do pendrive, tá? Uma PowerPoint. Tem a música O Favor de Deus. Por favor. Aí na capinha do CD está escrito aí a ordem que está O Favor de Deus, por favor. Essa letra, ela fala de, ela é direcionada às famílias. Quem tem família que levante a mão. Que pergunta, né? Família é complicado, não, mas é bênção. Pensa num negócio complicado, é a família, né? Estou passando uma luta com uma maninha lá em Portugal. Mas eu amo ela, pastor, cara. Tem que amar. É? Ah, eu quero ir para Portugal. Vai. Abrimos a porta, meu irmão caçula. Pensa em nós camarada abençoado. Para dizer o contrário. Mas é família. Você está fazendo a coisa errada lá, meu. Mas é família. Mas um dia eu estava em casa, rapidinho, pastor. O meu filho mais velho, com 18 anos, fez 18 anos, hoje está com 22, o meu mais velho. Aí fez 18 anos, falando grave, né? Chegou para mim, pastor, você nem sabe da história. Pai, eu quero ir embora de casa.
Eu falei, para onde? Não, eu quero ir embora. Eu falei, você já está em casa? Eu falei, não, o senhor não entendeu. Colocou a favor de Deus, a letra? Tá tentando. No pendrive? Tá tentando. Aí ele disse, eu quero ir embora. Para onde? Você já está em casa. Aí ele disse, não, o senhor não entendeu, eu quero ir embora. Curtir minha vida, viver sozinho. Eu falei, rapaz, está na Bíblia. Tem um negócio assim na Bíblia. Você já leu isso? Não, eu quero viver sozinho, pai. Quero ter as minhas experiências. Falei, você não sabe o que está falando, rapaz. Eu quero ter as minhas experiências. Então experimente. Arrumou a mala dele, eu estava indo ministrar numa conferência para a família. Olha só, irmãos. Um pastor lá em Paris, disse um pastor lá em Paris, estava marcado uma viagem para a gente estar ministrando numa conferência de família lá. E no dia da conferência, estávamos indo de carro, de Lisboa para Paris. No dia da conferência, ele simplesmente pegou a bagagem dele e vimos ele embora, foi embora. E foi eu com meus 2 filhos, o Lucas e o Gabriel, e ele ficou. Ele foi embora de casa. Passou-se um tempo, eu sei, resumindo e concluindo a história, foi embora de casa, e durante um tempo nós oramos e falando com Deus, Senhor, o Senhor não me deu filho para perder para o inimigo aqui não. Não, os meus filhos não, o Senhor não nos deu ele para povoar o inferno, não. Traga ele de volta, onde ele estiver. E numa madrugada o Senhor me despertou para escrever essa letra. Ele disse que muitas famílias seriam abençoadas através deste ano. Amém. Eu quero crer que Deus irá falar na sua vida agora, na sua família, no meio da sua família. Existe alguém precisando de receber algo forte da parte de Deus. E um dia de madrugada eu orando no Senhor, o Senhor me despertou, eu escrevi essa letra, e me deu, eu escrevi com muita alegria. E ele voltou para casa depois, todo quebrado, devendo, tive que já pagar a dívida ainda, né, irmãos? É sempre assim, né? O Luquinho um dia, meu filho mais novo, falou, pai, deixa eu ir na casa do Wallace. Eu falei, que casa? A casa dele é aqui. Não, ele vai vir me buscar para ir na casa dele. Eu falei, vai. Eu queria saber onde é que estava morando. Aí o Luquinha saiu para ir. Quando o Lucas voltou, irmãos, pai, que luta, que prova, o que foi? Lá não tem nada para comer naquela casa, nunca mais eu vou lá. Eu falei, glória a Jesus! Aí ele, que é isso, pai? Eu falei, eu estou pedindo a Deus para Deus tirar todas as possibilidades dele. Porque enquanto existe possibilidade, nós acreditamos nas possibilidades. Sim ou não? É sim. Mas quando só nos resta Deus, a gente fica mansinho, né, irmãos? A gente fica amigo pra caramba e as coisas vão acontecendo. Aí Deus arrancou tudo dele, voltou quebrado. Né? E o Senhor fez a obra, trouxe ele de volta. Aí no dia da gente viajar para cá, ele ficou agora, não teve como, né? Perdeu a bênção. Pode soltar, meu irmão. Eu quero que você cante comigo. Aí, está aqui a letra. Eu quero que você pudesse cantar comigo. Ah, eu não conheço. Eu vou ensinar para você. É simples. Você vai ministrar sobre a vida deste irmão que está ao seu lado, sobre a família dele. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Escute assim, ó. Já faz muito tempo que a sua casa, ó, já não sorri. Sei que antes não era assim. Diga-me o que aconteceu, cante. Diga-me o que aconteceu. Existe um Deus, seu amigo. Cante comigo assim. Existe um Deus. Canta mais de uma vez. Seu amigo. Abre a boca, rapaz. Não vai deixar que o inimigo roube tua paz, ó, roube tua fé. Deus não vai permitir. Deus vai fazer o impossível. Canta bem forte assim. Deus vai fazer o impossível em sua vida. Vou profetizar e vai acontecer. A minha casa será chamada casa de oração. Minha família será bendita e eu não abro mão. Minha família será bendita e eu não abro mão. Eu vou viver o milagre e o favor de Deus me alcançará. Eu vou viver o milagre e o favor de Deus me alcançará. Minha casa, minha herança, eu sei, Deus vai guardar. Ele vai guardar a sua casa. Aleluia. Já faz muito tempo, cante comigo assim. Já faz muito tempo
viver na sua casa. Já não sorri? Já não sorri. Sei que antes não era assim. Sei. Cante. Diga-me o que aconteceu, quero ouvir. Existe um Deus, seu amigo. Ó, existe um Deus, seu amigo. Seu amigo não vai deixar, não vai deixar que o inimigo roube tua paz, roube tua fé, roube tua fé. Deus não vai permitir, Deus não vai não. Deus vai fazer o impossível. Deus vai o impossível, em sua vida vou profetizar, ó, e vai acontecer. Eu quero ouvir bem forte agora a igreja cantando assim: a minha será chamada casa de oração. Mais forte pra ele, minha família, será bendita, e eu não abro. Eu vou viver o milagre, o favor de Deus me alcançará. Eu vou viver o milagre e o favor de Deus me alcançará. Minha casa, minha herança, eu sei, Deus vai guardar. Você crê nisso em nome de Jesus? Então levanta a sua mão, eu quero liberar uma palavra de bênção, de vitória sobre a sua família, sobre a sua casa. De repente o inimigo foi lá tentando intervir, tentando roubar a paz, mas eu declaro em nome de Jesus Cristo de Nazaré, haverá livramento. O Deus Todo-Poderoso entra nesta noite e muda a história. A minha cantante será aleluia. Minha família será bendita, eu não abro mão. Eu vou viver o milagre, aleluia. Eu vou viver o milagre e o favor de Deus alcançará. Minha casa, minha herança, eu sei, Deus vai guardar. Minha casa, minha herança, cante. Minha herança, Deus vai guardar. Ele vai guardar, Ele vai guardar. Minha casa, minha herança, Deus vai guardar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele vai guardar a sua casa. O nome dele vai ser glorificado no meio dos seus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Glória a Jesus. Coloca de pé. Aleluia. Você não pode abrir mão da sua família, amém? Amém. Nossos amados irmãos que estão à esquerda, passar para a direita. Glória a Jesus. Fica together, né? Glória a Deus. Os diáconos abençoados, já fica ligado já, entendeu? Se você chegar para aí, você já joga para cá, vamos ficar together. Amém? Glória a Deus. Pastor Rosinei, glória a Deus. Pastor Rosinei já virou amigo nosso, né? Por mais que a gente conheceu agora, mas, né, indicação do pastor Manuel, pastor Edgar, pastor Timóteo, né, são nossos amigos. Falando, pastor, vem para receber que ele é homem de Deus. Eu tenho certeza que ele tem a palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus amados, mais uma vez, ou primeira vez, eu quero saudar com a paz do Senhor. Amém. Eu saúdo na paz de Cristo, na paz do Senhor. É uma alegria para mim muito grande poder estar aqui com os amados nessa noite. Eu quero honrar a pessoa bendita do Espírito de Deus, que me concede essa riqueza de estar mais uma vez na sua casa, na sua presença e podendo louvar a Deus junto com os meus irmãos. Quero honrar a Deus pela vida do pastor Carlos, agradecer ao Senhor essa oportunidade, ao
Abraçando o Senhor e a sua família, eu abraço todos os obreiros e toda essa linda e poderosa igreja aqui nessa localidade. Deus em Cristo vos abençoe, pastor Ronaldo Martins, né? Achei que a palavra estava com ele, viu, irmão? Eu quase falei com o pastor Carlos, vamos agendar semana que vem. É um amigo meu, a sua família, seus filhos são uma bênção, sua esposa não pôde estar aqui, que chegou agora do trabalho, mas é um amigo, uma bênção. Eu incentivei muito para que ele viesse, pastor Carlos também, é uma bênção, um amigo de Deus, um profeta, né? E aonde ele está, eu estou igual Eliseu com Elisa, aonde ele for, eu estou junto, né? Ele foi na Flórida, eu falei, eu vou perder essa bênção não. Peguei minha esposa, meu casalzinho de filho e fomos para lá. Agora ele está aqui em Boston, eu estou aqui, né? Aonde ele for, eu estou junto. Até na China eu vou junto dele, não tem pra onde correr. Iraque, né? Tá bom, tá bom. Aí não sei se é de Deus não, mas deixa eu passar. Vamos lá, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel, por favor, capítulo de número 4. Glória a Deus. Irmãos, a primeira vez que um pregador vem numa igreja, ele quer impressionar, né? Ele quer falar bonito. Irmãos, eu sou pregador lá da roça, tá? Sou lá do interior da cidade. Minha cidade chama Pati do Alferes, é perto de Petrópolis, a terra do tomate, é onde nasceu Osório Duque Estrada, que compôs o hino nacional brasileiro. Então eu sou um pregador da roça, né? Aí se eu falar onde nós vai, nós fica, você não fica chateado não, tá? É o português da roça, né? Deus usou Daniel no palácio, mas usou Amós também, lá o boiadeiro e o plantador de sicômoros, viu? Então, glória a Deus, é importante Jesus falar, não é verdade? Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 até os 7. Glória a Deus. A epígrafe do texto fala-nos: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, ela disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui, amém, graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto é um texto muito conhecido da igreja. Esse texto é um texto que revela aos nossos corações um tempo difícil, um tempo delicado que uma grande mulher de Deus estava enfrentando, vivenciando durante a sua trajetória. Na realidade, irmãos, a adversidade que essa mulher enfrenta é tão profunda que vai mexer em algumas áreas da vida dessa mulher. Observe bem, a primeira área que essa adversidade, esse problema que ela enfrenta vai atingir é a sua vida sentimental. Observe bem que ela vai até o profeta Eliseu e ela diz: meu marido, teu servo, morreu. O homem que ela havia escolhido para passar ou para escrever uma história havia sido tirado dessa mulher. A Bíblia não fala o pormenor da sua enfermidade ou do problema que ele morreu, mas o fato é que esse homem morreu. A adversidade que ela passa, em primeiro plano, tira alguém que ela ama do convívio diário dessa mulher. Mas não para por aí. O tempo difícil que ela vive
além de mexer na sua vida sentimental, também alcança a sua vida financeira. Porque no versículo 1 do capítulo 4, ela diz para Eliseu que o marido morre e deixa uma dívida até então para ela impagável. Observe bem que além dos seus sentimentos está sendo abalado a sua finança, a sua vida financeira também está um caos. Um problema, uma dificuldade que está mexendo com toda a vida dessa mulher. Mas não para por aí. O problema que ela vive atinge o sentimento, atinge a finança e também alcança a família dessa mulher. Por quê? Porque ela diz para Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, veio credor a levar-me os meus filhos, os meus 2 filhos, para serem servos. Moeda de troca de uma dívida que o seu marido havia contraído e morreu e ela não tinha como pagar. É dentro dessa exposição superficial desse problema que a gente vai aprender um pouco com a Bíblia como nos portarmos nesses dias. Observe bem que, em meio a todo esse problema, em meio a toda essa adversidade, essa mulher, ela não se entrega. Essa mulher, ela não entrega os pontos e ela não aceita essa situação. É bem verdade que ela está vivendo essa realidade, mas ela está disposta a não aceitar essa realidade. E é dentro desse panorama superficial de problemas que a gente vai aprender algumas coisas. Primeiro, diante dessa adversidade, essa mulher, como eu disse, ela não se rende, ela não se entrega, ela não aceita perder, ela não aceita que sua família seja destituída dentro dessa realidade, desse problema. Ela não aceita. Mas observe bem, além de não aceitar, essa mulher, em meio a tudo isso, ela vai buscar ajuda. Interessante, irmãos, que essa mulher vai buscar ajuda em meio a esse problema. Por quê, pastor? Porque a gente precisa ter essa sensibilidade, ser sensível nesse nível. Porque existem situações que Deus permite a gente viver, que é necessário, pastor Carlos, nós enfrentarmos sozinhos. Por quê? Porque sozinhos nós iremos alcançar com Deus algumas experiências. Nós iremos alcançar com Deus, irmãos, coisas novas. É uma história que está sendo desenvolvida, desenrolada entre nós e o nosso Deus. Davi teve essa sensibilidade ao enfrentar o gigante. Por quê? Porque ele entende que Deus permite ele viver aquele problema. E interessante que no meio e diante daquele problema, observe bem que Davi não vai pedir auxílio aos seus 3 irmãos que estavam no exército: Eliabe, Abinadab e Samar. E Davi também não vai pedir ajuda aos 3 irmãos que ficaram em casa: Natanael, Radai e Ozem. Davi não vai dizer: junto nós iremos e pelejaremos contra ele. Não. Davi entende que esse problema é para ele enfrentar sozinho. Ele diz: eu irei e pelejarei contra este filisteu. Essa mulher, ela tem a sensibilidade de entender que isso que ela está vivendo não é para ela enfrentar sozinha. Ela está entendendo que se ela ficar em casa e tentar resolver essa situação sozinha, a sua família vai sofrer. Ela vai ser alcançada ou perder algo que Deus havia confiado nas suas mãos. E o que ela vai fazer? Ela vai sair de casa e ela vai pedir ajuda. Isso fala de humildade. É interessante que no conceito do mundo, irmãos, pedir ajuda é para os fracos. No conceito do mundo, quem pede ajuda, irmãos, é quem é fraco, é quem não tem capacidade de vencer. Mas na igreja, no reino de Deus, quem pede ajuda, irmãos, além de ser humilde, é aquele que entende que, como Jesus pediu ajuda, muitas das vezes dependeu de ajuda, ele também está necessitado de ajuda. Jesus precisou de ajuda, pastor? É claro. Ele, sendo Deus, tinha poder e tem poder de fazer o que quer. O que faz, o que quer. Ele é Deus, ele reina. Mas para nascer ele precisou de um útero virgem.
Aleluia. Ele precisou de uma mulher que lhe amamentasse, que lhe criasse. Ele precisou de um referencial chamado José, que foi o seu padrasto, que lhe ensinou como homem muitas coisas. Para pregar o evangelho, pastor Carlos, ele poderia ter dado uma lição para a gente, uma lição de como fazer tudo sozinho. Mas não, ele escolheu 12. E quando ele foi ser batizado por João Batista disse, não, eu que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ele disse, rapaz, me batiza, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Para pregar o evangelho, ele poderia ter pregado o evangelho sozinho, anunciado o reino de Deus sozinho, mas ele escolheu 12. Interessante que de 12 depois ele comissiona 70 para lhe ajudar. E no Pentecostes 120 ele enche do seu espírito e a igreja vai crescendo, e até hoje ele precisa de gente disponível para anunciar e falar das grandezas do seu amor. E essa mulher, no meio desse problema, ela vai pedir ajuda. Mas a gente aprende essa realidade, não só pedir ajuda, mas aonde ela vai pedir ajuda e com quem ela vai pedir ajuda. Observe bem que ela vai sair da sua casa e ela tem um norte, ela tem um rumo, ela tem uma direção. E a direção, e o norte, o rumo, e o caminho que essa mulher vai trilhar é onde, pastor? Para a sua igreja. Com quem ela vai pedir ajuda? Ao seu pastor. Ela vai até Eliseu, ela vai até a escola de profeta. Eliseu aqui, irmãos, era o pastor que tinha autoridade espiritual sobre essa casa, sobre essa família. Observe bem que além dela pedir ajuda, ela tem um endereço certo ao pedir. Ela sabe para quem ela vai pedir. Ela sabe aonde ela pode recorrer em tempos de adversidades. O problema é que a gente vive muitas situações na nossa vida que no dia da luta, no dia da prova, a gente se lembra de todos e menos da nossa igreja. A gente se lembra do profeta que chegou do Brasil e está andando por aí, ninguém sabe de onde veio, não sabe da origem. A gente acha que nas outras igrejas, muitas pessoas acham que não, naquela igreja lá o fogo pega e na minha não. E muitas pessoas pensam que isso vai resolver a sua situação. Mas Deus trouxe alguém aqui para falar. Eu não sei quem é. Mas Deus está dizendo, no dia das tuas crises, vem para cá. No dia dos teus problemas, vem para a igreja. Vem cultuar, vem buscar, vem se aconselhar. Vem clamar a Deus, porque aqui tem resposta para a tua solução, ou para o teu problema. Tem solução para o teu problema. Essa mulher tem uma direção. Oh, glória. Essa mulher vai até Eliseu, o profeta. Observe bem que quando ela chega diante de Eliseu, qual é a atitude dessa mulher, gente? Diante do profeta, ela é uma esposa de alguém, de um homem que era um estudante da escola de profeta de Eliseu. E observe bem que dentro do contexto que a gente leu aqui, ser profeta e estudar na escola de profeta é alguém que era muito honrado. Quando passava na rua, é como Jairo, um príncipe de uma sinagoga, quando passava, era reverenciado. A esposa, a família de alguém que estudava na escola de profeta de Eliseu, irmãos, era alguém que era reverenciado, era alguém que era respeitado, irmãos, muito e muito onde passava. Mas diante do problema que ela vive, ela vai até o profeta, e diante do profeta, ela deixa a credencial de lado. Diante do profeta, irmãos, ela deixa tudo aquilo que as pessoas pensavam do seu esposo e dela de lado. O que ela faz? Ela abre o coração, ela desce, ela se humilha, ela abre o coração e ela conta tudo o que está passando nos mínimos detalhes. No versículo de número 1 ainda ela vai dizer assim, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que o teu servo temia o Senhor. Aleluia! E ela vai dizer o problema. E veio o credor, nós estamos devendo. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Observe bem, meus irmãos, que além dela buscar ajuda, além dela pedir ajuda no endereço certo, ela vai abrir o coração sem reservas. E aqui eu aprendo uma verdade. Existem muitas pessoas, irmãos, que não recebem a bênção completa. Por quê? Porque quando busca ajuda, ela não abre o coração por completo. Existem cômodos dentro da sua casa espiritual que não podem ser vasculhados, ninguém pode entrar. Existiu uma mulher assim na Bíblia, que ocultou durante muito tempo o problema que estava vivendo. Queria a solução? Queria. Mas ela ocultava parte da situação que ela vivia. E essa mulher se chama mulher do fluxo de sangue. É, a
A mulher do fluxo de sangue. Ela viveu um problema 12 anos, gente. Um problema interno, 12 anos. E paz, meus irmãos, poucas pessoas sabiam. Pastor, poucas pessoas sabiam. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela empobreceu, é verdade. Mas ela pode ter empobrecido, alguém olhando de fora e dizer, essa mulher é uma investidora, essa mulher é uma má investidora, ou essa mulher ganha ou gasta mais do que ganha. É provável que o corpo dela físico talvez estava abalado, mas ninguém podia diagnosticar que ela era uma pessoa impura. E eu provo para vocês na Bíblia que a multidão não sabia, a maioria do povo não sabia do problema dela. Porque quando ela vai buscar Jesus, a Bíblia diz que ela adentra entre a multidão. E essa mulher impura jamais poderia estar ali. E se o povo soubesse que ela estava ali, irmãos, botava ela para fora. Por quê? Porque o problema interno que ela tinha, que todo mundo sabe que é o fluxo de sangue, a gente sabe hoje, era uma pessoa que pela lei era considerada imunda. Se ela pegasse um copo de água e bebesse, e alguém lavasse aquele copo, lavasse, e depois te servisse água nele, você estava impuro, considerado impuro, teria que ser afastado, oferecer um sacrifício, até que se cumprisse o tempo e você fosse purificado pelo sangue de um animal. Se ela sentasse numa cadeira, e se levantasse e eu sentasse, eu estava impuro. Eu não poderia fazer, nós não poderíamos fazer o que estamos fazendo aqui hoje, cultuar a Deus, se chegar na presença de Deus. Por quê? Porque a impureza lhe afastava das pessoas e também do culto. Afastava-se de Deus. E essa mulher, quando ela vai fazer? Ela vai entrar no meio da multidão. E quando ela entra no meio da multidão, ninguém reclama. O que tu está fazendo aqui? Não. E observe bem, irmãos, que ela tem um desejo no coração de ser curada. Ela diz, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E interessante que ela não está preocupada em abrir o coração. Ela está preocupada em resolver o problema dela, sem ninguém saber. Por quê? Porque ela diz, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E ela vai botar o plano dela em ação. Quando ela vai buscar Jesus, e diz a Bíblia que ela veio por detrás. A Bíblia é bem explícita, por detrás. E ela chega por detrás, e o que ela faz? Ela toca na orla das vestes de Jesus, embaixo. Quando ela toca na orla, diz a Bíblia que ela sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Quando ela sente que está curada, o que ela faz? Ela não quer abrir a vida, ela não quer contar, ela não quer dizer. O que ela faz? Jesus está indo para lá e ela vem para cá, olha. Saindo ocultamente, secretamente. Por quê? Porque ela quer a cura, mas não quer relacionamento. Ela quer o milagre, mas ela não quer conhecer, ela não quer se abrir. Ela quer receber o que ela precisa, mas sem contar, sem expor o problema que ela estava vivendo. E ela está saindo, mas ela pode ter escondido de muita gente, pode ter escondido da família, pode ter escondido dos vizinhos, pode ter escondido da sinagoga onde ela servia a Deus, mas diante de Jesus ninguém consegue esconder nada. Quando ela toca e sente no seu corpo e ela vai sair, a Bíblia diz que Jesus parou tudo. E Jesus disse, alguém tocou nas minhas vestes. Aí os discípulos dizem, mestre, a multidão toda te aperta e tu dizes, quem me tocou? Jesus disse, alguém aqui me tocou, porque eu conheci que de mim saíra virtude. Aí ela estava saindo com a vida dela oculta, escondida, mas diante de Jesus não tem jeito. A Bíblia diz assim, e ela temendo e tremendo. Eu acho isso aqui lindo. Ela se aproximou de Jesus. Primeira atitude, se prostrou. Segunda, lhe disse, lhe contou toda a verdade. Ela abre o coração e ela fala assim, quer saber? Há 12 anos eu vivo essa situação e ninguém sabe. Senhor, há 12 anos eu vivo essa situação que eu perdi, tenho perdido dinheiro, eu tenho perdido, Senhor amado, tudo, a minha consciência me acusa, eu não posso chegar no culto, eu não posso me aproximar de pessoas, há um peso na minha alma, eu sou essa pessoa, sou eu, a mulher do fluxo de sangue. E quando ela coloca tudo para fora, Jesus está ouvindo, porque existem coisas, irmãos, que a gente está falando com Deus, Deus não responde, Ele ouve, Ele para, Ele atende, oh glória, Ele está ouvindo, Ele não fala nada. Quando ela termina de falar, Jesus disse, filha, oh glória, a tua fé te salvou, oh glória, não curou. Tem gente que pega, essa mulher tinha fé, não curou, a tua fé te salvou. E quando ela toca na orla de Jesus, a Bíblia diz que ela sentiu estar curada, sentiu.
Sentir é uma coisa, estar curado é outra. Achar que está é uma coisa, sentir não é uma afirmação. Olha só, quando Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, lá atrás ela sente, aí Jesus aqui afirma, vai em paz e seja, oh glória, seja curada deste teu mal. Quando tu abre o coração, oh glória, oh glória, chega de sentir, quando abre o coração vem a confirmação. Oh glória, quando abre o coração vem a bênção de Deus. Oh glória, assim foi na vida da mulher. Ela disse tudo para o profeta, ela abriu o coração. Quando ela abriu o coração, a inspiração de Deus veio até o profeta. Quando ela abriu o coração, a inspiração do Espírito de Deus, a palavra rema, a palavra revelada veio ao coração do profeta. E aqui começa a mudar a história dessa mulher. O profeta pergunta para ela, o que você tem? Interessante, irmãos, que o mais provável aqui era levantar uma oferta para resolver o problema dela. Interessante aqui que o mais, humanamente falando, o mais certo seria reunir a escola de profeta, vamos tirar uma oferta, vamos pagar essa conta e resolver esse problema. Só que Deus não queria resolver aquele problema só. Deus queria, irmãos, mexer com toda a vida dessa mulher. Deus queria colocar as coisas no seu devido lugar, porque existem situações... Para a gente é negativa, mas Deus se utiliza dela para mexer com a nossa vida e arrumar e colocar tudo no seu devido lugar. A primeira pergunta que o profeta diz, o que tu tem em casa? A mulher não tem nada, a mulher não tem dinheiro, a mulher tem dívida. E o profeta pergunta, o que você tem? O profeta anda na contramão da maioria. Profeta de Deus, irmãos, profetiza, ensina na contramão da maioria. O melhor era tirar uma oferta. O profeta diz, o que você tem? Ela tem dívida, mas não tem como sair daquela situação. Mas por que o profeta pergunta o que você tem? Porque Deus estava querendo mexer com ela. A primeira coisa, o que Deus queria fazer? Deus queria que ela soubesse que apesar da crise, que apesar das lutas, que apesar dos problemas, ela tinha algo valioso bem perto que ela desvalorizava. Por quê? Ela diz, o que você tem? Ela diz, não tenho nada. Aí ela lembra, eu tenho uma pequena botija com azeite. Eu não tenho nada. Lembrei, mas eu tenho uma pequena botija com azeite. Deus queria que ela soubesse que perto dela tinha algo de valor que ela estava desvalorizando. Pastor, que isso? Sim. Irmãos, no tempo da Bíblia, existiam 2 elementos que eram os mais caros da época. Primeiro, vinho. Segundo, azeite. O azeite era um dos elementos mais caros da época, por várias razões. Vou te dar algumas. Primeiro, uma oliveira, eu disse uma. Durante 12 meses, a quantidade de azeitona que ela produz, e depois a gente sabe que é processada, aquela esmagamento, a gente sabe disso tudo. Se colher 12 meses, todo o fruto que ela produz, e eu perguntei isso em Portugal, agora uma pessoa que trabalha com isso, ele disse, pastor, é verdade. Uma oliveira só produz a quantidade de azeitona que depois de processado só dá para fazer 10 litros de azeite por ano. E o rapaz disse para mim, pastor, tem que ser oliveira boa, que a média é 7, 8 litros por ano. Então, pelo fato de ser um produto tão escasso, era um produto tão caro. E o azeite era muito interessante, irmãos, porque o azeite tinha e tem várias finalidades. No tempo bíblico, o azeite servia para quê? Para temperar a comida, como hoje, para escovar dente, como sabonete, como luz para iluminar o templo, a casa. E no meio daquela crise, no meio daquele problema, ela não conseguia ver, irmãos, e enxergar que perto dela tinha algo de valor. É bem verdade que o marido dela era homem de Deus, mas deixava desejar em algumas áreas, principalmente na finança. E a gente sabe que existe uma linha teológica, alguns historiadores que dizem que essa dívida é daquele profeta que sustentou 400 profetas pão e água no tempo de Jezabel. Mas a Bíblia não diz isso, não garante, então a gente não pode afirmar. Esse homem deixou muito a desejar, mas se existe uma coisa que ele deixou de valor na sua casa, foi isso. Ele morreu, mas deixou algo lá dentro de valor, de precioso, que mudou toda a história da sua vida e dos seus filhos. Alguém perguntou assim para mim em Portugal, pastor, o seu ministério no Brasil precisa bombar, você precisa fazer sucesso. Aí eu fiquei quieto,
Fiquei quieto. Aí ele sentiu incomodado e disse, pastor, me defina o que é sucesso para o senhor. Aí ele falou, né? Falei, então tá, segura aí. Para mim, sucesso, sabe o que é? Sucesso é quando meus filhos pensarem em dignidade, em honestidade, em homem de Deus, meus filhos não passam mais do que 2 segundos a não ter a minha imagem na mente deles. Sucesso para mim não é deixar dinheiro para meus filhos. Se puder é muito bom, mas sucesso para mim é deixar um legado de temor de Deus, de ensinamento da palavra, de uma vida de humildade e de oração e de dependência a Deus. Essa mulher tinha, irmãos, algo muito precioso perto dela que ela desvalorizava. E no dia das crises da nossa vida, a gente não consegue, irmãos, valorizar e não consegue enxergar as coisas de bom que está em nós, ou perto de nós, ou dentro de nós. A gente acha sempre que fulano é melhor do que a gente sempre acha que o outro prega melhor, que alguém é melhor, que alguém é mais agraciado, abençoado, que alguém é mais beneficiado do que nós. Deus trouxe alguém aqui para falar, tu está vivendo um problema e é realidade, mas dentro de você, perto de você, tem algo bom e isso eu vou usar para transformar, para mudar e para te derramar sobre a tua vida uma bênção nessa noite para a glória e para a honra do meu nome. Levante a tua mão e dê a melhor glória que você pode. O profeta diz, o que você tem? Ela diz, eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija. O profeta diz, beleza, isso que Deus vai se utilizar para te dar uma vitória. O grande problema é que a gente desvaloriza, a gente sofre por aquilo que a gente não tem, a gente desvaloriza aquilo que a gente tem. Sabia disso? Ana, mãe de Samuel, foi uma pessoa assim. Ana passou quase 20 anos chorando, amargurada. Uma mulher de difícil relacionamento, chorava, amargurada. Por que ela sofria, pastor? Por aquilo que ela não tinha, que era o filho. Mas ela nunca se alegrava, ela nunca se regozijava com aquilo que Deus já tinha dado para ela. Talvez nos olhos dela não tinha muito valor, mas era precioso, irmãos, que muita gente queria ter o que ela tinha. Ela tinha um marido que ele amava. A Bíblia diz que o Eucana amava a Ana. E se a Bíblia diz que ele amava, é porque amava. Ela tinha uma casa, ela tinha roupa para vestir, ela tinha cama para dormir, ela tinha comida, ela tinha, irmãos, ela tinha dinheiro, ela tinha tudo que uma pessoa honesta, crente, precisa ter, mas ela não conseguia usufruir aquilo, porque supervalorizava aquilo que ela não tinha. Deus está falando com alguém aqui, é noite de você começar a valorizar o que você tem, é noite de você valorizar o que Deus já te deu, é noite de você valorizar aquilo que pode ser pouco aos teus olhos, mas é teu. Para de chorar por aquilo que você ainda não tem, para de viver uma vida amargurada por aquilo que você ainda não conquistou, para de viver uma vida sem adorar a Deus, por aquele sonho que ainda não cumpriu na tua vida. Valorize o que Deus já te deu, porque Ele é Senhor. Se alegra com um pouco, se alegra com aquilo que Ele tem te dado. O profeta disse, irmãos, para ela, o que você tem? Ela diz, eu tenho uma pequena botija de azeite. É isso que Deus ia usar. Mas o profeta não para por aí, versículo de número 3, e ele disse, vai, ó glória, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Olha a expressão da palavra, a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Observe bem, irmãos, que a bênção, aquilo que Deus iria se utilizar para mudar a história dela, estava no azeite que o marido havia deixado. Sim, porém, também estaria subordinado as panelas, as vasilhas vazias dos vizinhos, de pessoas próximas. Aí eu te pergunto, o profeta diz, vai para a tua casa, mas antes disso pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Ele não disse alguns, o da direita, o da esquerda, o de trás, o da frente, o que você mais se relaciona. Não, ele disse a todos. Aqui eu quero parar e quero meditar com os irmãos uma verdade que você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes, mas ensinamento é isso, é a repetição de coisas. Imagine se essa mulher tivesse, irmãos, ou fosse uma pessoa de difícil relacionamento com as pessoas próximas dela. Imagine se fosse aqueles crentes que tem lá no Brasil, que acham que é cheio de Espírito Santo, é andar de cara feia e dando patada em todo mundo. Imagina aquela pessoa que acha que ser cheio de Espírito Santo, irmão, é entrar de cara feia na igreja, é não participar dos departamentos, é ver criticar, é ver defeito em tudo. Pessoas que não se achegam, pessoas que não se relacionam.
Imagine se ela fosse aquele tipo dessas pessoas que não se relacionava com os ímpios, com pessoas que estão à volta dela e com pessoas que até mesmo talvez não servia e não cria no Deus que ela cria. Imagina, não teria vasilha vazia, gente. E aqui eu quero falar para nós, somos pentecostais. A gente muitas das vezes está vivendo situações, a gente ora, pede, pastor Ronaldo, ora, clama, Deus pede, Deus abre a porta, Deus me ajuda, Deus me abençoa. A gente levanta de madrugada, a gente jejua, a gente busca, a gente vem para a oração, a gente vem para a igreja, a gente clama, a gente bate na porta e a gente está esperando, sabe o quê? Deus mandar um anjo. Oh, meu Deus! Com espada, ou não, com a bandeja, melhor ainda, e diante da gente, cutucar a gente de madrugada e dizer, meu servo, toma aqui a tua bênção. A gente fica achando, irmãos, que Deus vai entregar o que a gente precisa, o que a gente quer de uma forma mística. Um anjo, um relâmpago vai aparecer. Nada, irmãos, na maioria das vezes, Deus quando quer entregar a bênção para a gente, Deus não usa anjo, Deus usa pessoas. Deus não se utiliza de anjos, de mensageiros enviados de Deus. Não, Deus usa de pessoas, de carne e osso. E paz, meus irmãos, Deus usa pessoas que até zombam da nossa fé. Deus usa pessoas que até zombam do teu Deus, da tua fé. Mas que importa? O importante é que quando Ele quer me abençoar, Ele usa quem Ele quer para abrir a porta. Ele usa quem Ele quer para me abençoar. Ele usa quem Ele quer para me emprestar vasilhas, para que o nome dEle seja glorificado na minha vida. Tenha bom relacionamento com pessoas. Segure na mão de alguém que está do seu lado e diga para ele assim, me trate bem. Diga assim, me trate bem, me trate educado. Porque eu posso ser, diga isso, eu posso ser a resposta das tuas orações. Oh glória, eu posso ser a resposta das tuas orações, eu posso ser o canal que Deus enviou, eu posso ser alguém que vou trazer vasilha vazia para o milagre acontecer na tua vida. O azeite está contigo, mas a vasilha vazia é minha. Bom relacionamento no seu trabalho, bom relacionamento na escola, bom relacionamento na igreja. Bom relacionamento com a vizinhança, bom relacionamento de quem fala mal de você. A Bíblia diz para você abençoar quem fala mal de você. Alguém falou mal de você, fala bem. Ou alguém te perseguiu, estende a mão. Oh glória, alguém não te ajudou, ajude. Oh glória, seja um crente autêntico. Oh glória, por quê? Porque Deus pode tocar no coração dele para ser a porta e a resposta das tuas orações. Pede vasos emprestados. Aí o profeta dá a dica. Eu começo a encerrar, o profeta dá a dica. Pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Aqui tem uma mensagem pentecostal para Congresso de Discípulos de Oração. Vasos vazios e não poucos. Vasos vazios. Por quê? Porque Deus precisa de vasos vazios para encher de azeite. Vazio do eu, vazio da soberba, vazio do ego. Tá para você pregar isso no Congresso de Irmãs. Aí o profeta dá um toque, pede vasos vazios. Aí ele vai dizer, mas não pede pouco. Se ele falou para não pedir pouco, o que ele estava querendo dizer? Pede o quê? Se ele disse que não pede pouco, ele estava dizendo, pede muito. E o que é muito? Me define muito. É demais. Demais? Pô, bastante? Mas você sabia que o demais seu e o bastante seu pode ser bastante para você, mas não pode ser bastante para mim? O meu muito talvez é pouco para você? Esse muito aqui está baseado, está subordinado na pessoa, cada um. Pastor, que me explique, eu vou te explicar. O muito meu não pode ser o muito seu. O muito do pastor Carlos talvez é pouco para mim, talvez o meu muito é pouco para ele. Por quê? Porque cada um tem uma definição de muito. Isso aqui está atrelado a duas coisas, duas verdades. Primeiro, fé. Segundo, visão. Porque o profeta diz, pede vasos vazios, mas não pede pouco. Você está dizendo que para pegar pouco, pede muito. Muito quanto? Muito a quantidade que tu crê que Deus tem a capacidade de fazer por você. Quando ela junta as vasilhas e vai para dentro de casa, tranca a porta, e ela diz, filho, traz a vasilha.
Interessante, irmãos, que não adianta a gente transferir a responsabilidade que é nossa para outras pessoas. O profeta diz, teus filhos vai contigo para dentro do quarto, mas quem vai pegar a moringa de azeite é tu. Aleluia. Não é seus filhos, é você. Não transfira a tua responsabilidade para outro. É sua. Traz a vasilha. Amém. Aí ele vai enchendo. Quando ela diz, traz, ele diz, acabou. Quando acabou as vasilhas, a Bíblia diz que o azeite o quê? O azeite cessou, em outra tradução, o azeite parou. O azeite não acabou. Por que o azeite não acabou? Porque se tivesse mais vasilha, tinha mais. Você está vendo que o milagre aqui está baseado na fé e na visão que ela tem de que Deus pode fazer por ela naquele tempo? Você entendeu? Se tivesse, vamos dizer que ela pegou 100 vasilhas e encheu as 100. E se tivesse 200? E se tivesse 300? E se tivesse 1000? Deus está dizendo para alguém aqui, eu estou disposto a fazer aquilo que tu crê que eu posso fazer. Quando Pedro foi pescar, e eu finalizo para a gente orar, quando Pedro foi pescar com Jesus, depois daquela pescaria frustrada, Pedro estava lavando as redes, Jesus chamou ele para aquela pescaria. Eu acho muito interessante aquele texto que depois de Jesus pregar, Jesus diz, vai Pedro, vamos lá, vamos para o mar profundo. Aí Pedro foi e obedeceu ao Senhor. Aí Jesus disse, lança a rede. Ele disse, nós fechamos todas, mas nada apanhamos, mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. Ele lança a rede. Quando ele lança a rede, ele puxa. E quando ele puxa, a rede estava como? A rede estava tão cheia que a Bíblia diz que a rede estava arrebentando. Como já preguei isso? O que Deus vai fazer por você vai arrebentar. Aí um dia eu estava orando e lendo o texto, e o Espírito Santo me abriu a mente. Me abriu a mente, eu estou falando de fé e visão. Me responda, quem chamou Pedro para pescar? Quem? Fala forte, quem? Jesus. A rede era de Jesus ou era de Pedro? De Pedro. A rede estava cheia, não estava? Sim ou não? Quem trouxe os peixes para a rede? E a rede era? E a rede estava arrebentando, por quê? Porque a quantidade de peixe era superior do que a rede suportava. E se Pedro tivesse pego, quem chamou Pedro para pescar? E se Pedro tivesse pego uma rede maior? E se Pedro chega de viver o natural, eu quero uma rede maior. Se ele me chamou, eu vou pegar a rede que eu nunca saí para pescar, maior que eu tenho. André, vai lá dentro, pega a rede maior que eu tenho. Pega aquela que a gente nunca usou. Por quê? Porque agora quem está me chamando para pescar não é papai. Quem está me chamando para pescar é o pai do meu pai. É o Senhor dos senhores. É tempo de você ampliar a tua visão. É tempo de você crer. Aplauda ao Senhor e glorifique por essa palavra. Oh, glória, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu concluo aqui para a gente orar, irmãos. Todos os vasos estavam cheios. Levante a sua mão e diga assim, a bênção de Deus vai chegar na vida do meu irmão e na minha vida também. Glorifica o Senhor por isso. A bênção chegou, é realidade. Os vasos estão cheios. A bênção chegou. Eu finalizo aqui. Os vasos estão cheios. A bênção chegou. Era o que ela precisava. Amém? Qual foi a atitude dela? A bênção chegou. O milagre aconteceu. Deus me abençoou. Oh, glória. A crise está indo embora. A bênção chegou. Eu estou na vitória. Qual foi a atitude dela? Qual foi a atitude dela, pastor? A mesma atitude quando estava na prova. Quando ela estava na prova, ela foi procurar ajuda e foi até o profeta. Quando ela estava na bênção, ela foi até o profeta de novo. Quando ela estava na prova, ela perguntou, profeta, o que eu faço? Quando ela estava na bênção, ela perguntou, profeta, o vaso está cheio, o que eu faço? Existe muita gente que é ingrato com Deus, ingrato com a igreja, ingrato com o pastor. Por que, pastor? Porque quando está na prova é culto todo dia, é oração, ô glória, é jejum, é conselho, ô glória, ô glória. A bênção chegou, não precisa ir quinta-feira. Mas que quinta-feira, toda quinta-feira no culto? Tem gente que a bênção, quando não tem a bênção, está aqui, está buscando, está clamando, a bênção chegou, ô glória a Deus. Não, hoje não é dia, hoje não dá, estou cansado, trabalhei demais. Irmãos, tem pessoas que quando é abençoado se esquece, irmãos, da sua origem. Não esqueça quem
você foi, quem você é. Não esqueça onde Deus te colocar, ou lá em cima ou aqui embaixo, seja a mesma pessoa, tenha o mesmo coração. Por que, pastor? Porque a humildade precede a honra. Deus exalta o humilde, abate o soberbo. Enquanto tu tiver um coração humilde, a bênção de Deus vai estar contigo. Aplauda ao Senhor e fica de pé comigo que eu vou encerrar. Ela foi até o profeta. Aí o profeta fala duas coisas para ela. Pastor Ronaldo, prepara um louvor para a gente orar no final. O profeta fala duas coisas. Quantas coisas o profeta fala? Duas. Primeira, o profeta diz assim, no último versículo: então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, olha para mim, e disse o profeta para ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Observe bem o que o profeta estava dizendo. Deus te abriu uma porta. Resolve logo essa causa. Aleluia. Deus abriu a porta para você. Não adia o que tu tem que fazer hoje. O profeta estava dizendo, Deus te abençoou e não prorrogue, não prolongue aquilo que você precisa fazer agora. O profeta estava dizendo, paga a tua dívida. Em outras palavras, resolve logo esse problema que causou essa aflição na tua vida. Eu quero declarar que essa semana tem porta, tem resposta de Deus. E quando isso alcançar a tua vida, resolve logo esse problema. Coloca logo um ponto final nessa história. Acaba logo com essa história e glorifica o teu Deus, porque Ele é o Deus que faz milagres. Aí o profeta diz, vai, paga a tua dívida. Aí não termina a história. A segunda coisa, eu fecho a Bíblia. E ele diz, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos repetir essa frase? 1, 2, 3. Vivei do resto. Mais uma vez. 1, 2, 3. Vivei do resto. Mais uma vez. Vivei do resto. Como começou essa história? Meu marido, teu servo. Como termina? Como começa? Como termina? Aleluia. Começou mal e como terminou? Terminou bom. Começou com choros de perda e como terminou? Com júbilos de alegria. Começou com uma situação que parecia fora de controle e como terminou? Com a bênção de Deus e a honra de Deus na casa dessa mulher. As coisas podem estar difíceis hoje, mas não é o fim. A vida continua. Domingo tem culto. Deus permanece contigo hoje, permanece contigo amanhã. A situação pode ser desesperadora, sair da tua situação, do teu alcance agora, mas o teu Deus, Ele muda quadro, Ele muda a história. Oh glória, não entregue os pontos, não desanime, não renuncie à tua fé, não volte para trás, não deixe de ser crente, continua perseverante, porque o teu Deus é o Deus que vai terminar essa história glorificando o nome dEle na tua vida. Você vai ter testemunho para contar depois desse problema, você vai ter testemunho para contar depois dessa fase que tu está vivendo. Depois dessa fase vai ter, quem sabe, uma canção nova, uma pregação nova para você louvar e pregar aqui. Oh glória, foi difícil, foi dificultoso, mas Deus me deu vitória. As portas estavam fechadas, mas Deus abriu. A enfermidade quase matou um parente meu, quase, mas está vivo lá no Brasil. Oh glória, o casamento parecia que ia acabar, mas nós estamos unidos até hoje. O ministério estava fraco e agora está forte. Eu cantava e agora adoro. Eu pregava e agora eu profetizo. Porque Deus é o Deus que termina a história glorificando e exaltando o nome dEle na tua vida. Saia do teu lugar e venha ao altar de Deus. Já vamos orar juntos nessa noite. Com a autorização do pastor, saia daí, venha. Vamos orar juntos aqui nesse altar nessa noite. Venha com fé. Eu não sei aonde essa palavra falou contigo, mas eu sei que essa palavra, eu orei, eu jejuei, eu pedi, Deus, qual palavra que eu prego nessa noite? Deus mandou pregar essa. Então eu preguei, Senhor, agora é como o Espírito Santo de Deus. Venha para cá, em nome de Jesus. Isso, você está diante do altar de Deus. Agora você vai parar, vai fechar os teus olhos. E você vai abrir o teu coração. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu não sei aonde essa palavra falou no teu coração. Eu não sei aonde essa palavra falou contigo. Mas é noite de você, oh glória, oh glória, oh glória. Não perder a esperança. É noite que Deus vai renovar a tua esperança, oh glória. É noite de enxugar as lágrimas de tristeza e brotar um sorriso de vitória no teu rosto. É noite, oh glória, oh noite, com louvor, pastor, oh glória. É noite de você acreditar que algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. O pouco que você tem,
Oh glória, vai ser motivo para Deus abençoar e transbordar a tua casa com o azeite da restauração, o azeite da alegria. Ore, fecha os teus olhos e abre o teu coração. Você está no altar de Deus. Abre o teu coração. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, Senhor. Oh glória. Preciso entender o que Deus quer. Aleluia. Oh glória. Somente É noite de restauração de aliança. Oh glória nas famílias. É noite de restituição. É noite que Deus se revela eu e não vou deixar teus filhos não serão levados. Oh glória. É noite que Deus se levanta do trono e diz: não vão macular, não vão manchar a tua família. Oh glória. Porque eu sou o Senhor. Para isso, Oh glória. Isso. Abre teu coração. preciso confiar em Oh Deus. glória. Oh glória. Minha esperança Peça a Deus. Peça a Deus para lhe mostrar. Vou confiar. Peça a Deus para lhe revelar aquilo que você tem desvalorizado. É noite de se alegrar com o pouco. Ainda que eu compre pedras do É noite de se alegrar com um pouquinho de azeite. É precioso. sozinho. Existem casas que não têm o pouco que você tem. Aleluia. Como você É azeite. ainda que eu encontre É a presença do pedras no Espírito. caminho. É algo valioso nessa geração. Essa geração tem ouro. Essa geração tem pedras preciosas, mas está faltando azeite. E na tua casa tem. Aleluia. Essa geração, oh glória. Ecalabachuri canta labachadaraia. Orabacanta labachúria. Oh, o Espírito de Deus se mova. Oh, glória, seja abençoado, meu irmão. Preciso confiar. Seja abençoado, minha irmã. Seja alcançado por essa palavra. Seja alcançado pela presença desse Jesus. Seja alcançado por esse milagre. Ele conta contigo. Não se entregue diante dessa situação. O diabo quer que você fale. O seu adversário quer que você desista. Mas Deus te trouxe aqui. E Deus está dizendo: não pare. Não aceite essa situação. É tempo de você guerrear. É tempo de você lutar junto. É tempo de você vir à igreja. É tempo de você se envolver mais nos departamentos da igreja. É tempo de você desenvolver a tua chamada. É tempo de você trabalhar. É tempo de você estar junto. É tempo da gente estar junto. É tempo da gente vencer junto em oração, em jejum. Oh glória, aleluia. 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 Ora bacana, lavasuri, anda lavahas. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Receba a presença. Receba essa graça. Receba essa unção que desce. Receba. Oh, glória. Oh, glória. Deus está te dando visão. Oh, glória. É tempo de ampliar a visão. Não é tempo de temer. É tempo de pedir vasilhas emprestadas. É tempo de crer na palavra que é liberada nessa tribuna, nesse púlpito pelo profeta. É tempo de crer na palavra que foi liberada nessa noite. Deus é o Senhor desta nação. Deus é o Senhor da tua vida. É tempo de crer, tempo de acreditar. Ora baixando a lábia. Ó Deus, eu abençoo a tua igreja. Ó Deus, eu abençoo o teu povo. Eu abençoo as famílias que estão aqui representadas. Eu abençoo os jovens. Ó Deus, e nós liberamos essa palavra no nome de Jesus, que o pouco vai se transformar em muito. Ó Deus amado, para a glória de Deus. Você recebe essa palavra, meu irmão. Dê um abraço a quem está do teu lado e diga para ele aí: viva o milagre de Deus nesse tempo. Isso, profetiza que a tua família viva o milagre. Oh glória, viva o milagre no teu trabalho, viva o milagre na tua escola, viva o teu milagre, Pai amado, no meio da tua família, no meio da tua igreja. Viva o milagre. A minha vasilha está aqui para te abençoar. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, irmãos. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Vamos encerrar.
querido, obrigado por essa noite. Obrigado pela essa palavra tão linda, Senhor, ministrada aos nossos corações. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que tem direção. E se nós seguirmos, ó Deus amado, e obedecermos a tua palavra, veremos com certeza um milagre em nossa vida. E todos os nossos problemas sendo solucionados para a honra e glória do teu nome. Leva-nos agora em paz para o nosso lar. Dá uma noite tranquila de descanso, Senhor, e contínua semana abençoada, em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós e com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, de agora e para todos sempre. A igreja diz amém. E a salva de palmas bem forte, Jesus. Dê um abraço apertado no seu irmão, na sua irmã. Passe na cantina, se confraternize. Deus abençoe.